impressionante. A imensidão, o mistério, o espelhamento de imagens. Tudo é feito da cor do rio, negro. Um caleidoscópio que deixa o navegante hipnotizado. Preservação, pesquisa, modo de vida e turismo de selva no Parque Nacional de Anavilhanas. Este episódio do Caminhos da Reportagem é dedicado a este lugar tão especial da floresta amazônica, reconhecido como o segundo maior arquipélago fluvial do mundo. O Parque Nacional de Anavilhanas, com mais de 400 ilhas, fica no estado do Amazonas. O município de Novo Airão, a 193 quilômetros de Manaus, guarda 70% da área do parque e a capital amazonense, os outros 30%. Para mostrar tudo, precisaria de um mês todinho para a gente conseguir fazer isso. Eu tenho certeza que tem algum pedacinho que eu sei onde está, mas eu nunca fui ainda. O município de Novo Airão é quase do tamanho da Suíça, país de origem do Jean Daniel. Já faz muito tempo que eu estou e deixei a Suíça para ficar aqui em Novo Airão. Então, transformação de identidade. Do suíço, fiquei a ser um cabo gringo, milhões de gringos, mistura de gringo com caboclo. Aqui no Rio Negro passa mais água do que todos os rios da Europa juntos. Águas onde avistamos com facilidade jacarés e ariranhas. Os botos aparecem toda tarde neste flutuante, onde é desenvolvido o projeto ambiental de visitação deles. Marisa tinha 8 anos quando fez amizade com os golfinhos de água doce. 24 anos atrás a gente se mudou para Novo Airão. Foi quando começou a interação com os botos. Reza a lenda amazônica que o boto pode se transformar em um homem para ir às festas da região, convidar as moças para dançar, seduzi-las e abandoná-las ao amanhecer. O chapéu é para esconder o buraco por onde respira. E hoje, então, quer dizer que ninguém engravida do boto? Então, mulher, hoje em dia, com pensão, exame de DNA, boto não faz mais filho no Amazonas, não. Começamos a defender, né? Mostrar para as pessoas que ele não era aquele vilão que todo mundo temia, que acreditavam. E a visitação começou a aumentar de pessoas, só que tinha muita gente maltratando. Tinha gente que chegava, achava que podia fazer o que queria com o animal, dava bebidas alcoólicas, alimentos impróprios, batia no bicho. A lei prevê prisão e multa para maus tratos aos animais. Desde 1981, Anavilhanas já era uma estação ecológica. Só podia ser visitada com objetivo científico e educacional. Em 2008, ganhou o status de Parque Nacional e, com isso, se abriu ao turismo e recreação. A fiscalização foi reforçada. O ICMBio se tornou responsável. Quando foi em 2010, eles aplicaram o manejo de turismo com boto. Então, passamos por cursos de capacitação, aprendendo da biologia, do animal. Antes de vir para cá, passa pela orientação, a palestra. Quem diria, né, que quando você tinha 8 anos ia começar uma história que ia ficar presente pela sua vida toda. Chega até me arrupiar agora. O curumim, que é o que está com o biquinho machucado, foi ele que começou toda essa história aí. Ele já tem uns 27 anos aproximadamente. O boto vive em média 35 anos. O tom acinzentado dá lugar ao rosado quanto mais velho for o animal. No silêncio de Anavilhanas, outra presença marcante, desta vez no ar, as aves da maior floresta tropical do mundo. Quando eu era criança, o meu pai criava muito canário belga,
periquito australiano em gaiola. Aí com o tempo meu pai começou a perceber que ave em gaiola não era uma coisa muito interessante. Por que você veio justo para a Amazônia em vez de outra região? Eu me apaixonei pela diversidade e também pelo desafio, porque a Amazônia é difícil, né? É aquela coisa, você tem que se deslocar muito, tem que andar, tem que lidar com calor, tem que lidar com mosquito, é água, é sol. Pura verdade, nossa equipe saiu da zona urbana de Novo Airão rumo à base 2 do ICMBio, no arquipélago, às 4 horas da manhã. Chegamos às 5 e acompanhamos os biólogos pela trilha, onde as redes de captura de pássaros já estavam montadas. É o 10º dia do trabalho de campo deles por diferentes ilhas. Os passarinhos ficam em maior atividade exatamente nessas primeiras horas da manhã, então já teve vezes que a gente saiu 3 horas da manhã, 3h30, porque a trilha era muito longa. E você tem ideia de quantas espécies de aves você encontrou nesses 10 dias de trabalho? Acho que só na rede pelo menos umas de 30 a 40, mas que a gente escuta em volta muito mais. Todo ano o rio passa por um ciclo de cheia e vazante. E durante esse período de cheia, aqui em Anavilhanas, as ilhas ficam submersas. Então eu estou querendo saber o que está acontecendo com a comunidade de aves nessas ilhas, se elas permanecem na ilha quando a ilha está alagada ou se elas estão saindo. Depois de verificar o tamanho das asas para analisar se as aves migram durante o período de cheia, os pesquisadores devolvem os pássaros à natureza. Para o turista, a seca, que vai de setembro a fevereiro, proporciona muitas praias. Na cheia, de março a agosto, somem quase todas as faixas de areia e a atração passa a ser navegar pelos igapós, que são as matas alagadas. As florestas de igapó são muito importantes, né, nesse contexto até de segurança alimentar, permitem, né, a reprodução, né, de várias espécies de peixe e de outros seres vivos também, né. O Parque Nacional de Anavilhanas é uma das 13 unidades de conservação que formam o chamado Mosaico do Baixo Rio Negro. São 3 federais, 8 estaduais e 2 municipais do município de Manaus. Dá alguns países europeus juntos, sabe? É uma área muito expressiva, né? E de uma importância ecológica muito forte, né? Uma unidade de conservação vizinha de Anavilhanas, que se estende de Novo Airão ao município de Barcelos, é o Parque Nacional do Jaú, onde nasceu Vermelho. Um senhor que, ao me ver na época, quando eu era mais garoto, né, me viu no meio do sol quente e falou que eu era bem vermelhinho. E aí ficou esse nome de Vermelho. Eu nasci e me criei lá no meio do seringal com meu pai. E aí eu vim conhecer, tipo, luz elétrica, carro, sorvete, gelo, depois de 18 anos de idade, né, quando eu vim para Novo Airão. E da sede do município até onde eu nasci, se a gente for nosso barco hoje aqui, a gente estaria 15 horas de viagem, né, para chegar lá. Rio Negro é fantástico, né? Tem o primeiro e o segundo maiores arquipélagos fluviais do mundo, né? O primeiro é Mariuá, que é um pouquinho mais a montante aqui na região de Barcelos, e Anavilhanas é enorme também, fica na segunda posição. Imagine um animal que tem 3 órgãos dedicados à produção de eletricidade. É quase 3/4 do corpo de um peixe. Praticamente uma lanterna com pilhas em série. No passado, a descoberta dos peixes elétricos inspirou a ciência e resultou na criação das baterias elétricas. Até hoje, estão sendo catalogadas novas espécies e novos recordes das descargas. E a região amazônica é onde está a maior diversidade desses peixes, o que atraiu José Antônio, cientista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O pesquisador investiga essas espécies há 15 anos no laboratório flutuante que montou em Anavilhanas. Mais de 250 espécies de peixes elétricos, sendo que uma única, que é o puraquê, que ela é capaz de gerar descarga forte. É uma descarga que, se você tocar no puraquê, você vai sentir um choque e esse choque é forte o suficiente para paralisar uma presa.
Mas o resto todo das espécies, elas descarregam por volta de 1 volt. É como se fosse uma pilha de rádio. Aqui nós temos uma espécie de peixe que ele descarrega pouco mais de 10 vezes por segundo. E esse é o sinal dele. Então, esse já é um som, um peixe, é um outro gênero de peixe elétrico, cuja descarga é mais de 80 vezes por segundo. Na medida que a gente coloca algum poluente na água, esse padrão de descarga muda. Em igarapés urbanos de Manaus, você não consegue encontrar peixe elétrico, não consegue encontrar sarapó. Nós já fomos em vários deles e não se encontra lá. Então eles são muito sensíveis à poluição. Os peixes elétricos são popularmente chamados de sarapós. Então o sarapó existe aqui porque a Anavilhanas é muito preservada. O Rio Negro é um dos rios mais preservados do mundo. Então criou até uma cerveja chamada Sarapó aqui em Novo Airão, em homenagem ao pesquisado, né, o peixe elétrico. É uma nano cervejaria familiar na qual eu ajudo e obviamente que eu influenciei para colocar o nome, que é a cervejaria Sarapó, que é feita aqui em Novo Airão, aqui na frente do arquipélago das Anavilhanas. Antes de Anavilhanas virar Parque Nacional em 2008, cerca de 14 mil pessoas já viviam em Novo Airão, município que guarda a maior parte do arquipélago fluvial e que hoje já tem mais de 19 mil habitantes. Rosinete nasceu há 61 anos na comunidade ribeirinha de Santo Antônio. Sou filha daqui, graças a Deus, dessa maravilha, que para mim meio ambiente é a coisa mais linda que tem. Quando a senhora nasceu, quando era pequena, você ia remando para a escola? Nós remávamos, eu acho que mais ou menos 2 horas para nós chegarmos na aula, no município de Novo Airão. E aí a gente saía 4h30 de casa, remando. Na época eu tinha 8 anos, então quando a gente via assim um escuro assim, na beira do rio, um ficava vendo medo pro outro. Ai, o que é aquilo? É um bicho que está ali. Aí a gente parava um pouquinho e depois a gente disse, não, vamos continuar, porque senão nós vamos chegar atrasados na aula. Aí nós continuávamos a remar. Eu passei 34 anos fora, eu fui embora daqui aos 17 por 18 anos. A minha mãe dizia que a gente podia andar por onde andar, mas um dia a terra chamava. Há 10 anos, ela voltou para Anavilhanas e teve que aprender a viver em um parque nacional. Essa proteção é boa, porque hoje nós podemos pescar para o nosso sustento, porque nós somos caboclos da beira do rio, nós temos esse direito. Mas e dá de a gente pescar também para nós tirarmos uma quantia para vender, para comprarmos aquilo que nós não produzimos, no caso café, açúcar, ou outras coisas mais, mas nós não podemos pescar de quantidade para, digamos assim, danificar a natureza. E todo mundo entende bem isso? A população ribeirinha sim, mas o problema não é a população ribeirinha que faz isso, são as pessoas que vêm de fora, porque tem barcos de pesca que vêm de Manaus para entrar dentro do parque. São muito poucas pessoas para fazer a gestão, né, dessa área gigante, né? A caça e a pesca é ilegal também, né? Aquela pesca de grande escala, enfim, comercial, não é? E a gente ainda tem essa complexidade logística aqui, porque a gente tem um labirinto, né? O arquipélago é um labirinto. Além do desafio ambiental, existe o desafio do desenvolvimento socioeconômico de Anavilhanas. O turismo é uma das soluções.
É Rosinete quem recebe os turistas e conta a eles como é a vida em uma comunidade ribeirinha da Amazônia brasileira. E explica com orgulho como se faz a farinha de mandioca. Eu vou fazer esse movimento de 1h30 a 2 horas. Quando começou a vir o turista para cá, eles tanto vinham para visitar a comunidade, como ir na lojinha e comprar alguma coisa para levar de lembrança para o seu país, para o seu estado. Vem mais turista estrangeiro ou turista brasileiro? Eu digo que sempre fica empate. E eu sempre digo para os visitantes, ó, vão e convide seus amigos, seus familiares para vir conhecer o Amazonas. Nós somos brasileiros, mas nós não conhecemos o nosso país. Henrique veio conhecer Anavilhanas com a esposa, que é americana. Eu já vim para o Amazonas, já vim para Manaus a trabalho antes, algumas vezes. Nunca tive a oportunidade de fazer turismo. Primeira vez que minha esposa está vindo para o Brasil. Eu quis mostrar um pouco do Brasil para ela e achei que vir para o Amazonas era uma boa oportunidade de mostrar um pouco do que é o Brasil. It's beautiful, very green, and we live in a big city where there is no forest, and so it's nice to be out in nature with the birds and the water. O casal se hospedou num hotel de selva, onde a gerente é uma turismóloga argentina que se apaixonou pelo arquipélago fluvial de Anavilhanas. Já faz 7 anos que moro no estado do Amazonas. Eu acho que foi o contato com a natureza extremo, me encantei. A gente também não interfere na vida dos bichos, isso aí é uma regra que o hotel tem. Eles estão aqui porque realmente é o ambiente natural deles, mas a gente não alimenta. Durante os passeios a gente faz o mais sustentável possível e interferindo o menos possível também, né? O legal daqui é que você sai e visita os lugares e depois você volta também, tem um lugar com muito conforto e no meio de tudo isso, do verde, das plantas. A gente entende o turismo até como uma ferramenta de conservação também, com as pessoas, né, conhecendo o parque, vendo a beleza, sentindo, experimentando, né, acabam também se sensibilizando e compreendendo a importância das áreas protegidas. A gente tem uma cultura também muito rica, tem, né, modos de vida tradicionais importantes, né, que mantêm a floresta em pé. Goiaba de anta é uma árvore, né, que nós temos um animal, né, que é chamado anta, né, que é da mata. Ela come muito essa fruta, entendeu? A gente escolhe também a goiabeira, né? Toda a goiabeira que dá aquele óleo, aquele sumo bem, que é para passar no arumã que a gente usa lá. Ó, pode ver. Que ela dá um óleozinho, ó. Desse pedaço da floresta amazônica, seguimos para a sede da Associação dos Artesãos de Novo Airão, onde Marcos, os parentes dele e outras 14 famílias usam o óleo da goiabeira de anta para fixar a tinta vermelha do urucum na matéria-prima principal, a fibra do arumã, que só pode ser coletada em área de manejo. Nesse exato momento a gente não pode ir lá, né? Porque é um lugar um pouco distante. E isso tudo tem que ter uma autorização do CNBio, tem que ter um fiscal, né, do INPA para ir com a gente. Então esse aqui é o arumã, é uma matéria que a gente tira nosso benefício, né, que é onde que a gente tira nosso dinheiro, né, pra gente comer e tal. Aqui. Ele vai passar a tintura do urucu, que é essa frutinha aí, que é o urucu. Aqui na associação a gente trabalha com duas tinturas, né, natural, que é o vermelho, né, e o preto, que é da cista da lamparina. Dessa fibra aqui, a gente já cozinha para a gente fazer outras coisas, corda, fazer bolsas. A gente leva uma semana para a gente preparar um tapete desse.
artesanato com o arumã e o turismo são alternativas de fontes de renda na região do Parque Nacional de Anavilhanas. Mas como fica a construção de barcos de madeira, já que a região era considerada como um polo naval antes da criação do parque? É proibido, né, a retirada de madeira. Inclusive, é uma questão muito séria. Sai muita madeira, a gente não tem pernas, né, para conseguir combater isso com a força que precisaria, né? A gente às vezes consegue pegar, a gente faz autuação, né? A pessoa é multada e ela vai responder por isso, né? A madeira é apreendida. Meu pai foi o pioneiro aqui na região. Então, devido à madeira, a Itaúba Preta ser uma das melhores para a construção naval da região do Rio Negro, dessa área, ele vinha sempre para cá comprar as madeiras e levava para construir em Manaus, em Manaquiri. E depois, com a dificuldade desses transportes todo, ele resolveu fundar um estaleiro, quer dizer, montar um estaleiro aqui. Agora precisamos se documentar, se legalizar para poder trabalhar. Então isso nunca vai acabar, o barco de madeira, porque é o veículo da nossa região aqui, né, da Amazônia, porque é uma obra artesanal. Então o consumo de madeira é muito pouco. Pra você ter uma ideia, com 4 árvores de madeiras, você constrói um barco. E você só tira as madeiras maduras, entendeu? Você não vai derrubar. Então essa fiscalização dos parques, essa criação dos parques, eu não tive dificuldade com isso aí, não. O estaleiro de Antônio Maria doa as sobras de madeira legalizada para marceneiros que fazem peças artesanais. Uma ideia do tio do dono do estaleiro, em parceria com o suíço Jean Daniel, que criaram a Fundação Almerinda Malaquias. Em 1992, eu cheguei aqui na Amazônia, tive que alugar um barco em Manaus para ir até Parintins. E o dono do barco, São Miguel Rocha da Silva, tinha um projeto, na realidade, de apoio social aqui na cidade de Novo Airão, que era o objetivo de criar um centro de formação para ensinar os jovens da região a reutilizar os resíduos de madeira da construção naval fazendo pequenos objetos. Como eu era marceneiro, eu achei fantástico. A fundação conseguiu um terreno para fazer uma sala de aula aberta no meio da floresta amazônica. A gente queria que a criança seja um multiplicador dentro da família. Lá, a criança era filha de madeireiro que estava fazendo tudo ilegal, né? Hoje, a gente pode medir um resultado positivo desse trabalho porque temos educadores ambientais que trabalham com a gente, eram uns alunos em 2005, 2006. Então, houve uma progressão, uma mudança de postura. Eu acabei me tornando um educador ambiental dentro da Fundação Almerinda Malaquias. Aqui era uma área de plantio de um antigo dono e é comum aqui na nossa região as pessoas fazerem queimadas. E essas queimadas acabam destruindo o solo, fazendo com que eles fiquem degradados. E o trabalho que nós fazemos aqui com as crianças é o trabalho de recuperação desse local. Como fazer o adubo para as plantas crescerem saudáveis. A única coisa que eu tenho que falar é para as pessoas cuidarem da natureza, que ela é nosso bem maior. Eu aprendo muitas coisas sobre o meio ambiente, sobre que nós temos que cuidar do meio ambiente. Traz muita alegria para mim e muita felicidade.